Bom, boa tarde a todos. Antes de tudo, quero agradecer a presença dos nossos palestrantes e dos nossos participantes, aos quais eu desde já incentivo e conto com a participação, né, através do nosso bate-papo, do Q&A. Por favor, fiquem bastante à vontade para mandar perguntas ao longo do nosso webinar de hoje, e a gente vai lendo aqui e vai respondendo assim que possível, assim que os temas forem sendo abordados. Adicionalmente, eu também queria contar que, enfim, acho que estamos aí uns 6 meses sem nenhum webinar do GET, estou bastante feliz em retomarmos. Agradeço a Bruna aqui pelo empurrãozinho que faltava para a gente estar realizando esse encontro de hoje. E a nossa ideia, desde já, eu conto que é que esses encontros sejam mensais, abordando tratados, tá? Tratados em renegociação, ou alguns que tiveram ajustes, outros que entrarão em vigor nos próximos tempos. Bom, hoje vocês sabem todos, né? A gente vai falar um pouquinho, infelizmente não temos tanto tempo assim, mas vamos abordar os principais, ou alguns dos principais pontos do tratado entre o Brasil e a Áustria, que está sendo renegociado. E nossos apresentadores de hoje, bom, eu sou o Edgar, quem não me conhece ainda, e hoje nós teremos aqui falando conosco o professor Sérgio André Rocha. Professor Sérgio André é professor de Direito Financeiro e Tributário na UERJ e responsável pela minha primeira aula de tributação internacional. Na sequência, a gente tem o Gustavo Carmona, que é sócio da Ernst Young e lidera a prática de tributação internacional e transações na EY. Gustavo foi responsável pela minha primeira aula de tributação internacional no curso do ITC. E, na sequência, a gente tem a Bruna Ferrari, que é Head de Tax da Klabin, e já fica aqui a deixa para me convidar para darmos uma aula juntos. Bom, feitas essas breves apresentações, eu vou passar a palavra para o professor Sérgio André, para ele contar um pouquinho para a gente da política brasileira de celebração de tratados, sobretudo agora nesses tempos pós-BEPS. Obrigado a todos. Bom, obrigado, Edgar. É alegria estar contigo aqui, com o Gustavo, com a Bruna, editando aí encontros passados. É sempre uma alegria participar dos encontros do GET. Vocês sabem que eu sou um subscritor da teoria de que o nome do grupo é GET, então vou me manter fiel à maneira como me refiro. E é sempre uma felicidade ver como o grupo ele se mantém ativo, né, contribuindo, né, além dos tantos livros que já organizou, já publicou, se adaptou a essa era digital e segue carregando aí a tocha, né, dos estudos em tributação internacional. Então, eu sempre fico feliz de alguma forma, contribuir, participar dos eventos do grupo. Como você disse, Edgar, a nossa missão hoje é falar um pouco dessa renegociação do tratado com a Áustria, e me cabe nessa primeira passagem, e eu tentarei ser bem breve, dar uma pincelada sobre a política fiscal política de celebração de acordos brasileira, o que vem de novo pós-BEPS e o quanto essa renegociação com a Áustria se enquadra nisso. Eu não posso deixar de comentar, isso eu acho que é uma discussão que a gente tem que avançar, inclusive com a Receita Federal, porque, vejam, quando a gente estuda estratégias de negociação de acordos, talvez existam duas grandes abordagens que a gente vai encontrar em países distintos. Então, existem aqueles países que têm uma política já muito bem estabelecida, têm pontos de partida muito conhecidos e firmes, e tornam esses pontos de partida públicos. Daí a gente ter diversos países que têm seu próprio modelo de acordo. Como acontece com os Estados Unidos, acontece com a Holanda, acontece com a Bélgica, acontece com a Rússia. Então, você tem países que resolvem divulgar o seu modelo de acordo, não para terem um modelo próprio, não porque seja um desvio, né,
dois principais modelos, da ONU e da OCDE, significativos, mas porque agregam no seu modelo de acordo aquelas referências que são relevantes para si. Ou seja, se você pretende negociar um acordo comigo, já saiba que esses pontos são os mais importantes para mim numa negociação. Existem uma outra abordagem que é eu não vou adiantar nada, porque isso é como se fosse uma negociação contratual, então quanto menos o outro souber do que eu estou querendo, do que é importante para mim, melhor, né? E aí resolvem deixar tudo um pouco mais nebuloso. O Brasil parece levar essa segunda abordagem à 10ª potência, porque é tudo uma caixa preta completa, o que é muito ruim, né? Então, a gente hoje está aqui fazendo esse evento porque se circulou uma minuta de acordo e de posições, que é um draft apócrifo, que a gente vai discutir aqui sem ter uma certeza quanto à sua autenticidade, se é um draft inicial e tudo que já está ali já foi superado, já se avançou, se é algo recente que reflete efetivamente o que se está hoje. E a gente, depois vocês podem me desmentir se eu estiver equivocado, mas a gente teve acesso a isso porque foi divulgado pelo governo da Áustria, porque do nosso lado aqui, se preferia talvez que a gente nem soubesse que a renegociação está em andamento. Isso é muito ruim, né? Não dá para se trabalhar com um conceito de segredo e sigilo como se dar informação fosse sempre convidar as pessoas a jogar contra o que você está fazendo, né? E isso, a meu ver, vai na direção de uma crítica que eu venho fazendo há muito tempo, né? Desde que a transparência se tornou um desses pilares da tributação internacional, porque parece que os estados acham que transparência é uma via de mão única do contribuinte para eles, mas nunca deles para o contribuinte, né? E isso é um absurdo, né? Assim, eu acho que não dá para se exigir, se fala assim, não, Brasil, você precisa detalhar para todo mundo. Não, como eu disse, é uma postura que a gente encontra internacionalmente, essa de que, olha, eu não vou dar detalhes do que eu quero, porque isso enfraquece meu poder de negociação. Ok, respeitamos essa abordagem, né? Ok. Agora, a gente sabe que hoje existe um sem número de renegociações em andamento, a gente não sabe com quem, a gente não sabe os estágios, isso é importante, isso envolve o planejamento das empresas, né? Então, eu acho que fica aqui de largado uma crítica à maneira como a gente vem conduzindo esse processo. A gente conhece bem a equipe da Receita Federal que toca isso, a gente sabe que são pessoas muito bem intencionadas e muito preparadas, e a gente sabe também que são pessoas assoberbadas, porque são muitas iniciativas na área da tributação internacional concomitantes para uma equipe que não é numerosa. Então, veja, aqui a gente não está também desconsiderando a dificuldade que às vezes a pessoa está ali equilibrando 10 pratinhos ao mesmo tempo, aquele equilibrista chinês, né, com 20 pratinhos rodando, e fala assim, pô, mas agora os caras querem que eu tenha um portal das renegociações e tal, é mais um pratinho. Mas é nosso papel aqui dizer, é importante que essas coisas aconteçam. Principalmente a gente está aí na semana posterior ao lançamento do Confia, né? Esse novo projeto da Receita Federal para marcar uma nova forma de relacionamento com os contribuintes. E vejam, transparência é o ponto de partida, né? Quando é opaco, a gente sempre desconfia que tem alguma coisa por trás aí que a gente não sabe bem. Bom, acabou tomando mais tempo do que eu queria, mas eu acho que é importante marcar isso de largada, né? Como a gente vai discutir na sequência pontos específicos, quando a gente olha esse documento que se teve acesso e tudo mais, não me parece que a gente encontre ali nenhuma grande surpresa, né? O que marca a política? Então, assim, por que a gente está renegociando todos os tratados, né? Então, a gente tem que dar um passo atrás. Em 2017, o Brasil tomou uma decisão, a meu ver, uma decisão acertada de não assinar o MLI, né? O instrumento multilateral da ação 15 do projeto BEPS. Ao tomar essa decisão de não assinar e, ao mesmo tempo, ser um membro do marco inclusivo do projeto,
o Brasil tinha uma obrigação de renegociar acordos, porque uma das ações de implementação mandatória do Marco Inclusivo é a ação 6, né, de uso impróprio de acordos, que faz com que você tenha que incluir o PPT, que você eventualmente tem que incluir uma cláusula de limitação de benefícios, ou seja, era inevitável. E ali já ficou claro, a nossa opção naquele momento foi: vou renegociar todos os tratados que nós temos. Então, a gente sabia dali que ia entrar nesse processo de renegociação. E talvez até tenha feito parte da estratégia essa coisa de, olha, eu tenho muito tratado antigo, né? Eu tenho hoje muita controvérsia que envolve acordos. Então, é um bom motivo até eu não assinar esse MLI e ter a chance de usar a implementação das recomendações do projeto BEPS como um motivo para sentar à mesa com os meus treaty partners e falar, olha, pessoal, temos que renegociar, porque eu tenho que ajustar. A gente já vinha fazendo isso antes, se vocês recordam, por conta do artigo de troca de informações, o artigo 26. A gente renegociou alguns acordos até que entrou em vigor a Convenção, né, multilateral de assistência mútua em matéria fiscal, que acabou tornando desnecessária essa grande empreitada que a gente estava de renegociar tudo por causa do artigo 26, que era um ponto que vinha aparecendo, né, nos relatórios do Fórum Global, como a gente tinha no primeiro relatório 9 acordos que o Fórum Global considerou que estavam fora dos estándares internacionais de troca de informações. Então, a gente estava já nessa toada de renegociar acordos antes de 2015, né, antes do fim ali da primeira fase do projeto BEPS. Então, a gente sabe que a gente está nessa... e o que a gente está buscando, me parece, o que eu acho que são algumas das características dessa renegociação? Eu acho que uma muito clara é não ter nenhum acordo que não tenha uma regra de tributação de serviço técnico. Então, isso parece claro, né? A gente tem aqueles 5 acordos, inclusive o acordo com a Áustria, que não tem regra específica de tributação de serviço técnico, e já há bastante tempo a Receita Federal tinha deixado claro que ia fazer parte dessas renegociações e incluir a regra de tributação de serviço técnico. A gente está indo num caminho que não vai eliminar as controvérsias, né? Eu lembro, quando veio o novo protocolo com a Argentina, que definiu o serviço técnico, eu achei, como esse protocolo foi assinado em 2016, eu achei que aquilo seria o nosso novo padrão, tentar definir serviços técnicos nos acordos. E acabou que não, né? Essa percepção se mostrou equivocada e aquilo ficou só no tratado com a Argentina, né? Ou seja, a gente vai renegociar, em algum momento todos os nossos tratados vão ter regra de serviço técnico, ou no protocolo, ou por ter incluído o artigo 12A do modelo da ONU, mas a gente vai continuar tendo controvérsia por conta do que é serviço técnico, da definição de serviço técnico. Isso eu acho que o Carmona ou a Bruna vão aprofundar adiante. Então, isso é claro, a gente vai ter em todos os acordos alguma regra de tributação de serviço técnico e alinhado com a nossa política de acordo, não é nenhuma novidade, né? A gente vai, acho eu, com o tempo, e acho que isso é muito claro, a gente criou aquele cavalo de batalha em cima do taxpaying, que ficou claro que não era uma grande... trazia grandes vantagens para o Brasil, né? Então, eu acho que hoje a gente está preparado para ir deixando esse taxpaying na mesa, até como, eventualmente, um elemento de negociação. Falar, olha, eu quero serviço técnico. Puta, mas esse crédito aí eu não quero deixar, não. Então, tira o crédito, porque realmente o crédito presumido, se a justificativa dele for aquela justificativa antiga de, olha, vai gerar investimento direto e tal, acho que está muito claro que essa altura do campeonato aquilo gera mais planejamento tributário do que efetivo. Então, ou seja, entre o confronto de versões, a versão da OCDE de que cláusula de taxpaying é um incentivo para planejamento fiscal internacional agressivo, me parece que é uma versão vencedora, né, em comparação àquela de não, isso incentiva investimento, o cara vem para cá por conta disso e tal. Então, acho que não. A gente tem um outro grande pano de fundo, que é o nosso projeto, que tanto Edgar, Carmona, Bruna acompanham bem, que é o nosso projeto de revisão de TP. Né? Então, faz parte que o parágrafo 2º do artigo 9º comece a brotar nos nossos tratados. Né? Era uma coisa que a gente não incluía, e agora,
com esse outro pilar do nosso momento, que é o projeto TP, o parágrafo 2º vai começar a aparecer. Né? Então, assim, não acho que seja também uma coisa tipo assim, queremos muito e tal, mas olha, a gente está discutindo com a CDE, precisa ter esse troço lá, então vai aparecer. Né? Então, acho, se a gente pegar, e aí também vou só deixar, estou só jogando as bolas e depois vai aprofundar, né? Se a gente pegar o tratado com a Áustria, a regra de isenção de dividendos sempre foi um problema da perspectiva de contencioso, sempre foi um gerador de contencioso. Então, é normal que, da perspectiva da Receita Federal enquanto renegociadora, ela fala, pô, vamos tirar esse troço de lá. Isso aí, no fundo, não gera outro efeito que não contencioso com o nosso TBU, que a gente quer manter. Então, pô, eu quero tirar esse troço da mesa. Né? Então, espero que em todos os tratados em que você encontra alguma regra que seja, de alguma forma, um blocker para o TBU, vai se tirar. Né? Não vão tirar o 7º, né? Que eu lembro, né? Eu tenho um artigo que diz que a gente tinha que tirar o 7º dos acordos, e eu lembro conversando com um amigo desse grupo, né? Ele falou assim, pô, a gente conhece teu artigo para tirar o 7º, mas celebrar acordo sem 7 não dá. Né? Então, efetivamente, eu acho que é daquelas assim que você pega o draftzinho e fala assim, proposta do Brasil, deleta o 7. Eu acho que a negociação acaba ali. Então, a discussão do 7 vai continuar na mesa, porque eu acho que não dá para negociar. Aparentemente, não evoluímos ainda. Embora, o que é o 12A do modelo da ONU? É a redução de escopo do 7. O que é o 12B do modelo da ONU? É a redução de escopo do 7. O 7 está sendo carcomido, sem chegar naquela posição Sérgio Andreana mais incisiva. A gente vai, cara, tira esse troço daí, que isso aí só atrapalha. Mas aí é outra. Então, assim, de uma maneira geral, para encerrar aqui essa passagem, que já falei bem mais do que imaginava, está muito opaco. Isso é uma caixa preta, não devia ser. Né? Não quer dar detalhes do que você está procurando? Ok, mas tem um meio do caminho. Quer informar para as pessoas que tratados nós estamos renegociando, em que pé está, né? Se tem alguma informação que já pode ser pública, que ela se torne pública. Gostar de transparência dos outros, todo mundo gosta, né? É o cara que faz o perfil fake no Instagram para ficar fuxicando os perfis abertos dos outros, mas não quer botar lá a foto dele na praia no fim de semana. Tá que nem eu, Edgar, aí com uns quilos a mais. Fala assim, pô, não vou botar essa foto de sunga aqui que tá denegrindo a imagem, mas eu quero ficar olhando os perfis dos outros para fuxicar a vida alheia. Não, transparência é bom para todo mundo. Então, a primeira coisa, tem que deixar de ser caixa preta. Depois, tudo que eu vi até agora, não vi nenhuma surpresa. Assim, eu acho que esses principais pontos que eu toquei são esperados, alinhados com a nossa política de celebração de acordos, que é uma política vitoriosa. Então, que a gente vem conseguindo, vitoriosa no seguinte sentido, não é que todo mundo tem que concordar, vitoriosa no sentido que a gente conseguiu implementar o que queria em todas essas décadas de celebração de acordos, mesmo negociando com nações mais poderosas do que a gente. Tá? Então, era isso, Edgar. Desculpa se eu falei um pouco mais, mas como essa minha fala, eu acho que ela vai ser a maior minha, porque era mais de colocar as peças no tabuleiro e deixar o Carmona e a Bruna efetivamente aprofundarem, eu acho que fez sentido mesmo assim. Sérgio, obrigado. Você tinha 35 segundos ainda para falar, então tá no tempo. Tem algumas perguntas, mas considerando que o Gustavo e a Bruna ainda vão abordar diversos tópicos aqui relevantes, eu vou deixar para fazer minhas perguntas no final, que potencialmente eles já abordam. Bom, eu queria passar a palavra agora para o Gustavo. O Gustavo vai abordar talvez as questões mais, não vou dizer que são as mais relevantes, mas mudanças significativas, em especial no que tange ao artigo 10, que trata dos dividendos, e com relação ao artigo 23, que versa sobre os métodos para evitar a dupla tributação. Gustavo, por favor, fique à vontade. Bom, legal. Obrigado, Edgar. Boa noite. Obrigado pelo convite de vocês para participar. Um grande prazer estar aqui. Professor Sérgio aí. Sempre difícil já falar depois dele, mas é um prazer. E com a brilhante Bruna aqui, que já nos conhecemos de muito tempo. Tive o prazer de participar da banca da Bruna, ler um trabalho magnífico exatamente sobre BEPS. E o Edgar, que é meu parceiro de ITC, de aulas de tratado exatamente, né? E agradecer ao Sérgio, porque quando ele falou de quilos a mais, ele falou do Edgar e não falou de mim. Então, não sei se é porque ele não me vê há muito tempo, né? Mas
Bom, eu acho que um primeiro ponto, eu acho que concordando totalmente aí com o Sérgio, ainda falando que eu acho que, além de tudo, quando a gente fala de discussão de tratados, né, política de acordos de dupla tributação, tem que ter também uma visão de longo prazo. Isso é uma coisa que, às vezes, eu tenho um receio de, quando a gente fala dessas renegociações, de querer alcançar, às vezes, uns objetivos muito imediatistas, né, e, de repente, deixar de olhar um pouco no horizonte mais amplo. Claro que muito também é escolha de política, né? Então, se de fato o Brasil quer tributar o lucro oferecido no exterior, então vai pela via de querer eliminar barreiras nesse sentido. Paciência, né? Agora, a própria questão dos serviços técnicos também é uma política já de longo prazo, mas eu me questiono. Então, será que a gente está realmente tirando da agenda do Ministério da Economia, eventualmente vir a discutir com os Estados Unidos, com o Reino Unido, a própria Alemanha, ter um acordo? Porque se a gente for para a mesa com esse pessoal querendo discutir tributação de serviço técnico, por exemplo, isso não vai acontecer. Então, se não vai acontecer, vale ficar insistindo no hoje, né, e aumentando situações nós vamos criar tratados que tributam serviços, depois lá na frente outros que não, vai acabar gerando planejamento tributário, estruturas para evitar essa retenção. Então, enfim, acho que às vezes precisa aí ter um pensamento mais de longo prazo, e vou voltar também nisso daqui a pouco, falando do artigo 9, né? Mas partir direto para a questão do dividendo, acho que o artigo 10, a gente, de novo, como o Sérgio disse, o que a gente viu é um documento que não nos foi fornecido de forma oficial, então que a gente pode especular e que de fato deva ser representativo da negociação entre as partes. Ele mostra já no artigo 10, sim, uma tendência à redução da alíquota máxima de retenção na fonte de dividendos, que vai em linha já com os tratados mais recentes, né, com os protocolos mais recentes, de uma redução proposta pelo Brasil a alíquota máxima de 10%, quando tem uma participação mínima de 25%, mas a Áustria, sim, puxando na negociação para uma redução ainda maior, de 0% até, com uma participação maior do que 10%. Eu acho que começa a fazer parte do Brasil começar a pensar em, de fato, ter uma redução um pouco maior, né? O Brasil, historicamente, é tímido nas suas reduções de alíquota de imposto de renda na fonte, não só para dividendo, mas também para juros, para royalties. Num ambiente que, internacionalmente falando, a gente, sim, aplica tratados para redução a 5% ou até mesmo a 0%, onde, de fato, a gente teria um benefício, né? E aqui, obviamente, sempre falando, é o que eu estou dizendo, o tratado a gente tem que pensar a longo prazo. Não temos tributação de dividendos no Brasil, mas isso desde 96. E a gente tem quantos PLs no Congresso hoje discutindo uma volta da tributação de dividendos? Então, é relevante, sim, a gente tratar da redução da alíquota do imposto de renda na fonte via tratados e a uma redução um pouco menos tímida, né? Por que não falar em 5%? Nós estamos falando de um acordo que visa implementar uma troca econômica entre esses países ainda maior. E esse tipo de redução de alíquota é, na minha visão, bastante relevante, ainda mais quando a gente tem uma ameaça constante de volta de tributação do imposto de renda na fonte. Ainda falando de dividendo, a gente tem, de fato, uma proposta de alteração do artigo 23. O artigo 23 é aquele que trata das maneiras de evitar a dupla tributação, né? E no acordo do Brasil com a Áustria, famoso, tem uma previsão de isenção dos dividendos recebidos, né, no Brasil, por uma empresa brasileira. E, não surpreendentemente, como disse o Sérgio até, o Brasil está propondo a eliminação dessa isenção. Aqui, acho que pode haver até argumentos mais amplos, né? Não só a questão do TBU, que a gente pode tratar daqui a pouco, mas até mesmo a questão de BEPS, né? Poderia aqui os governos estarem focados na eliminação dessa isenção, pensando em evitar oportunidades de dupla não tributação, né? Então, um pouco alinhado com discussões que ocorrem não de hoje, né? E que foram muito debatidas no próprio âmbito do BEPS,
mas que vale lembrar que não eram estándares mínimos, por exemplo, a ponto de entrar em discussões do MLA ou algo nesse sentido. Há uma orientação, mas não é necessariamente uma regra, né? E poderia, em tese, ainda continuar ali. Querendo ou não, quando a gente fala da tributação dos dividendos, eu acho que tem um ponto aqui também que cabe, que imagino que seria de muito interesse, da própria Áustria, né? A Áustria, atualmente, em termos de legislação doméstica, ainda tem uma legislação tímida no que diz respeito à tributação de dividendos, em comparação com vizinhos seus, como a Holanda, como Luxemburgo, que hoje tem legislação que permitem a redução da alíquota do imposto de renda a zero, em situações em que tem um tratado, independente do tratado prever isso, né? A Áustria não tem isso em sua legislação, e sim, nesse sentido, se tivesse ainda um acordo com o Brasil que desse um certo tratamento privilegiado, né, que seja nessa isenção aí no Brasil, colocaria a Áustria em uma situação interessante, novamente, em comparação com esses outros países, né? Ou seja, uma mudança muito radical do tratamento, em outras palavras, poderia, sim, significar uma redução nos investimentos brasileiros na Áustria. De novo, um ponto de interesse do governo austríaco, né, de manter algum incentivo nesse sentido. Bom, querendo ou não, quando a gente fala da eliminação dessa isenção, como bem dito antes, acho que tem aqui sim um quê, ou todo o objetivo focado em evitar o argumento por contribuintes brasileiros de que essa isenção não permitiria a aplicação das regras brasileiras de tributação em bases universais, né? As regras de TBU da 12973. Ou seja, a isenção dos dividendos recebidos da Áustria evitaria a tributação no Brasil desses lucros via TBU. E aí, né, então, uma tentativa de reduzir controvérsia. E acho que o Sérgio nem concluiu nesse ponto, mas acho que, né, indicou já um pouco na sua fala, qualquer coisa me corrija, Sérgio André, mas que de fato não elimina, né, porque no fim a gente ainda tem sim o artigo 7. Eu diria mais, né, se a gente olha especificamente pela legislação que a gente tem hoje, ordenamento nosso jurídico, eu diria até que esta isenção que é prevista hoje no artigo 23, ela serve para a gente muito mais como um argumento auxiliar ou subsidiário numa defesa de não tributação dos lucros auferidos no exterior, do que, de fato, o argumento principal. Afinal de contas, já há alguns anos, nós não temos em nossa legislação nenhum artigo, nenhum dispositivo que preveja a tributação de dividendos auferidos, dividendos, né, oriundos de subsidiários no exterior. Temos, sim, previsão para a tributação de rendimentos do exterior, aí incluídos dividendos, talvez, de portfolio investments, né? Então, aquele investimento que nem coligada e nem controlada é. Esse sim, eu concordo que temos a previsão de tributação, inclusive porque é um rendimento que vai passar no resultado da empresa controladora não, né? Da investidora brasileira. Portanto, na ausência de uma regra de isenção, teria tributação. Aquele dividendo que vem de uma controlada, em minha opinião, ele não é tributado. Ele nem sequer transita por resultado e não tem uma ordem de inclusão desse dividendo na tributação. O que temos, sim, é uma ordem de tributação do lucro, né? Através da 12973, e aí a importância do artigo 7º, né? E da interpretação do artigo 7º, e aí toda a discussão, se o artigo 7 cabe aqui porque é regra anti-elisão, mas é, de fato, uma regra anti-evasão, ou é um catch-all, e aí não precisamos aqui entrar no detalhe da discussão do TBU e tratados, mas poderia-se até concluir que essa previsão de isenção no artigo 23 não seria tão necessária para evitar. Dito isso, eu não posso ignorar que é, sim, um argumento adicional poderoso, e mais, eu também não posso me contradizer com aquilo que eu comentei no começo. Quando a gente pensa em política de tratado ou uma negociação de um acordo, não pode ser tão imediatista. Então, também não posso pensar nessa negociação
considerando somente a previsão do que a gente tem hoje na 12973, ordenamento jurídico, e tenho que considerar o que poderia vir mais adiante. Então, eu não posso negar que eu considero, sim, essa isenção do artigo 23 como uma proteção interessante para os investidores brasileiros, e que seria, sim, obviamente interessante mantê-la nos tratados. Agora, independente disso, eu acho que tem um outro ponto, né, que é muito relevante e que a gente vê nessa minuta que a gente recebeu e que a gente já tem visto em todos os outros acordos novos ou protocolos novos, que é aquela inserção que começou, acho que já tem uns 8, 10 anos ali, no protocolo, de uma cláusula que diz que nada naquele acordo deve ser utilizado para evitar a aplicação de regras anti-evasão, né? E aí é interessante, porque alguns acordos brasileiros, eu posso citar o exemplo da Suíça, que agora já até foi aprovado, mas ainda não está em vigor, que diz, de forma mais esperta, né? Eu acho muito boa a redação do que está ali, diz simplesmente, este acordo não pode ser utilizado para evitar a aplicação de regras domésticas anti-elisivas ou anti-evasão. Ponto. E aí cabe avaliar se aquela regra de fato é anti-elisiva ou anti-evasão. Que, na minha opinião, no caso do TBU, a gente tem bons argumentos para dizer que não se trata de regra anti-evasiva, né? E, portanto, a gente poderia aplicar o artigo 7 de um acordo como esses, sim, para bloquear essa tributação do Brasil de um lucro de uma empresa estrangeira. Da forma como a gente vê vindo a redação né, desse documento que a gente viu da Áustria, está mais em linha, por exemplo, com o da Singapura, se eu não me engano também da Argentina, que não termina onde termina o da Suíça e inclui especificamente regras de subcapitalização e de lucros auferidos no exterior. Novamente, é muito um jogo de palavras, né? Porque eu já vi acordo que fala especificamente Controlled Foreign Corporation. Cara, aí você abre de novo para discussão. É um CFC, não é um CFC e tudo mais. Mas quando a gente vai e fala que não é para evitar tributação de lucros auferidos no exterior, eu já vejo aqui um elemento a ser observado de perto e tomar cuidado. Eu acho que quando a gente fala eu acho que é adequado a gente inserir uma cláusula como essa do acordo do Brasil com a Suíça. Um acordo para evitar a dupla tributação, ele já há décadas, ele visa não só a dupla tributação, evitar a dupla tributação, mas ele visa, sim, evitar a evasão fiscal. Isso é um dos objetivos, isso está lá e a gente não... Ninguém quer fugir disso. Nós somos profissionais responsáveis que queremos evitar a evasão fiscal. Então, esse tipo de cláusula ela é, sim, necessária. Acho que cabe a reflexão se ela precisa extrapolar, né, e entrar em maiores detalhes. Única outra colocação, saindo um pouco do tema de dividendos, o Sérgio fez também uma provocação com relação à questão de regras de preço de transferência, né, Sérgio? A gente agora já está no momento avançado, diria eu, queremos crer, da discussão de adoção de regras de preço de transferência OCDE no Brasil mais amplas, né? No modelo OCDE. O Brasil, historicamente, exatamente por não ter regras alinhadas com a prática internacional, se negava à inserção do parágrafo 2º do artigo 9, que é o que prevê o ajuste correspondente. Aqui, o que a gente nota é a Áustria propondo a inclusão do parágrafo 2º, não é surpreendente, e a gente não viu ali nada ainda de reação do Brasil, seja aceitando, seja negando. A forma que eu vejo isso é que, na realidade, a gente tem, querendo ou não, no bojo do BEPS, a Receita Federal, o Brasil, se comprometeu com passar a evitar a dupla tributação por conta dessa divergência de regras, através da aplicação do Mutual Agreement Procedure, né, do procedimento amigável. É um compromisso, né, não é um compromisso que diz vamos tentar, inclusive através do procedimento amigável, que é interessante. A gente tem tido boas discussões, muito avançadas e muito inteligentes com a Receita Federal nesse sentido. Acho que a Receita Federal tem feito um excelente trabalho em
olhar para essas regras e aplicar o procedimento amigável, mas eu não acho que seja suficiente. E numa perspectiva de negociação de um acordo de dupla tributação, que depois passa por aprovação dos países, ou seja, a gente está falando desse acordo, eventualmente está em vigor daqui 3, 4, 5 anos, onde esperamos todos nós que já tenhamos evoluído na discussão das regras de TP-OCDE. Então, por que não, né, já nos anteciparmos e incluirmos o parágrafo 2º do artigo 9 nesse acordo da Áustria, que esperamos esteja aí em vigor já quando a gente teria regras de peso de transferência no Brasil alinhadas com o OCDE. Acho que essas eram as principais colocações que eu tinha aqui a fazer, também tentando respeitar o tempo, que eu quero bastante aí ouvir a Bruna também e deixar um tempo para perguntas. Gustavo, obrigado. Só alguns comentários. Acho que a discussão sobre a norma CFC brasileira, ser CFC ou não CFC, só perde aqui no grupo sobre a pronúncia do grupo, né? Se é GET ou JET. Assim, a gente não consegue definir se é CFC ou não. E concordo também que seria uma proteção adicional, né? Mas eu não tenho conhecimento, não sei se vocês têm de algum precedente jurisprudencial abordando a cláusula da isenção. Tem alguns dos comentários, mas também vou passar para a Bruna, e aí eu pergunto, tiro minhas dúvidas com vocês, tá bom? Obrigado. Bruna, por favor, fica à vontade. Obrigada, Edgar. Para mim é uma honra estar aqui com todos, o professor Sérgio André, o Carmona, também já conheço ele de bastante tempo, com certeza não tenho tantos pontos para acrescentar quanto os que já me antecederam, né? Vou tentar colocar alguns pontos a mais aí, acho que talvez um pouco vinculado com a questão não só jurídica, mas também de competitividade das empresas. Acho que é um ponto sempre importante, a partir do momento em que a gente assina, né, um acordo para evitar a dupla tributação e tentar entender, e eu acho que a nossa grande questão hoje é tentar entender o que o Brasil quer com os acordos que ele tem assinado. No comentário do Sérgio André, eu fiquei muito essa questão, né, de será que deveríamos retirar o artigo 7º? Me parece que talvez teríamos que retirar o artigo 7º ou não ter tratados, porque fica difícil muitas vezes entender o porquê temos tratados, né? Se a cada dia que passa o que nós vemos é uma nova interpretação sobre algum ponto que está no tratado, que não nos favorece em termos arrecadatórios, muitas vezes, ou mesmo uma lapidação daquilo que já está ali determinado. E aí nós vamos ter diversos exemplos, a começar pela nossa legislação não CFC, e também, já adentrando aí ao tema que eu vou falar um pouquinho mais, que é a questão da parte de tributação nas remessas realizadas ao exterior para pagamento de serviços técnicos. Então, como já foi aí abordado no início, né, dos 33 acordos que nós temos vigentes hoje, eu vou fazer só um breve resumo, só para a gente entrar aí nas maiores preocupações que eu vejo. Os 33 acordos, só 5, né, de fato, não tem aí um enquadramento de serviços técnicos no artigo 12, ou potencialmente até não levariam ao enquadramento também lá no artigo 14, que é a segunda interpretação do fisco atualmente, podendo então dizer que se enquadrariam aí no artigo 7º, né, dentre eles ali, a Áustria. E quando a gente analisa esse draft atual de proposta de mudança do acordo, exatamente o que se coloca é a proposta de conversão, de ter um artigo 12A, diferentemente do que nós temos na maior parte dos nossos, aliás, diferentemente do que nós temos nos acordos já em vigor, né, nos acordos novos, potencialmente nós vamos ter aí a cláusula de acordo com o modelo da ONU, mas diferentemente dos acordos anteriores em que nós tínhamos uma previsão no protocolo, nós passaríamos a ter um artigo, né, 12A, aos moldes do modelo da ONU, em que a gente de fato teria ali a inclusão dos serviços técnicos, a meu ver, de uma forma muito mais clara do que nós temos hoje, e os debates hoje estão fundados na nossa jurisprudência e também posicionamento fisco contra contribuinte. Isso porque se a gente olhar exatamente o que a gente tem hoje, na maior parte das nossas discussões, inclusive na jurisprudência, e inclusive até pegando a recente decisão do STJ também, que acho que é importante a gente pensar também quanto ao tema, como regra geral, a gente vai ter lá que a Convenção Modelo da OCDE, de fato, levaria a tributação de serviços dentro do artigo 7º. E quando nós olhamos o que nós temos no protocolo, nós incluímos ali que seriam tratados como royalties esses serviços técnicos e, portanto, sendo como royalties,
eles teriam a possibilidade de serem tributados na fonte. Mas não se determina em momento algum se esses serviços técnicos teriam que ter ou não aquela questão da transferência da tecnologia, do know-how, se, na verdade, serviços técnicos teriam que ter a transferência de um conhecimento especial sobre uma determinada tecnologia desenvolvida, e, portanto, só assim eles estariam enquadrados de fato no artigo 12. E toda a nossa discussão hoje versa sobre isso, de fato, né? Ainda que eu tenha a previsão de serviço técnico ser enquadrado no artigo 12, são todos os serviços técnicos que deveriam estar enquadrados ali ou não? E, de fato, nós sabemos aí que a PGFN e a Receita já emitiram aí, né, pareceres, PGFN, o 2363, Nota COSIT, a DI5 de 2014, em que, basicamente, tudo, né, se não tudo, faltaria, acho que 0,1% de serviços que não seriam técnicos, ou de assistência técnica. Então, basicamente, tudo seria, tudo que as pessoas fazem exige um conhecimento especializado. Basicamente, acho que o fisco partiu desse pressuposto. Se tudo depende de um conhecimento especializado, então tudo é um serviço técnico e tudo estaria enquadrado no artigo 12. E aí nós temos uma questão que, quando nós confrontamos isso com a Convenção Modelo e com os comentários da OCDE, de fato, nós teríamos uma interpretação basilar do que seriam royalties, do que seria a aplicabilidade do artigo 12, de fato, levando a não ser aplicável a qualquer tipo de serviço. E ainda que previsto ali no protocolo com uma assistência técnica como royalties, deveria-se presumir que, partindo de como se fosse uma regra geral e uma regra secundária, se eu estou partindo da regra geral que eu tenho uma transferência de conhecimento ou tecnologia para eu ter um royalty, então esse serviço técnico deveria, de certa forma, seguir esta regra geral. E aí até um ponto importante, se a gente pega para a lei de fato que a gente tem lá no parecer da PGFN e nas normas postas, é engraçado que a PGFN coloca muitas vezes, e claro, contribuintes têm um entendimento, fisco tem outro entendimento, mas é até engraçado entender que um dos argumentos que eles utilizam é que, veja, quando o Brasil assina protocolos, o Brasil não coloca ali que serviços técnicos são somente aqueles serviços técnicos com transferência de tecnologia. Portanto, todo serviço técnico é considerado como royalties a partir do momento que eu assino o protocolo. Mas, na minha opinião, deveria ser exatamente o contrário. Se eu parto de uma regra geral em que o artigo 12 trata de royalties, e royalties necessariamente envolveria uma transferência de tecnologia ou conhecimento específico sobre determinada tecnologia, para ele não estar, para que o serviço, se eu só prevejo que está enquadrado o serviço de assistência técnica, não falo mais nada, ele deveria ser regra geral, então deveria-se ter uma transferência de tecnologia. Portanto, para estar enquadrado ali sem qualquer outra menção, a ressalva deveria ser ao contrário, deveria se dizer que serviços de assistência técnica, inclusive aqueles que não incluam transferência de tecnologia. Então, deveria ser ao contrário a interpretação, que não a interpretação que a PGFN e a Receita utilizam, né? Então, porque parte-se de uma regra geral, altera-se essa regra e fala, como eu não menciono nada, então tudo está abrangido. Mas é o contrário, né? Eu deveria excepcionar, porque esta exceção é o que não estaria coberto. O ponto é que no acordo, na proposta de alteração do acordo da Áustria, a gente já vê a inclusão aí no modelo da ONU, que vem exatamente tributar serviços técnicos de fato de acordo com a interpretação da Receita. Porque quando a gente analisa ali os comentários ao artigo 12A, o propósito é evitar erosão de base fiscal, o propósito é acompanhar, enfim, a evolução de todas as relações internacionais, etc., e lapidar, de fato, a inclusão, a tributação somente de acordo com o artigo 7º. Isso está previsto especificamente nos comentários do artigo 12A. De modo que nós sairíamos dessa discussão, a meu ver, porque nós estaríamos, de fato, prevendo ali que remessas para o exterior, para pagamentos de serviços técnicos, incluindo aí consultoria e outros que tem ali, a gente tem até listado, de fato, na proposta, né? Estariam, de fato, então, todos os serviços técnicos referentes ao que hoje vai, basicamente, a Receita, não diria que todos os serviços que a Receita considera como serviço técnico, mas serviços com finalidades gerencial, técnica, de natureza de aconselhamento, etc., teria aí um escopo muito mais amplo, independente mesmo, e aí claramente, independente de transferência de tecnologia, estariam enquadrados no artigo 12A. E, portanto, a meu ver, a gente passa para um novo passo, a gente deixa de estar nas discussões atuais, nós deixamos de ter esse impasse todo e esta questão que hoje se debate justamente porque nós estamos analisando face ao modelo da OCDE,
para entrar numa lapidação efetiva do artigo 7º e aí prevista efetivamente sem possibilidade deste debate ou ao menos reduzindo-o muito. Então, essa é uma primeira preocupação. A segunda preocupação que eu acho que eu colocaria aqui é que quando a gente aumenta, ou quando nós falamos que existe a incidência do imposto de renda na fonte, o problema não é só o imposto de renda na fonte. O problema para fins de competitividade é porque, ao ter a retenção na fonte, nós aumentamos a base de cálculo de todos os demais tributos. Por que isso? Na prática, pouquíssimos, se não raro, algum caso de algum fornecedor no exterior que vai aceitar que de um pagamento de 100 ele receba lá 85 e ele vai compensar no exterior os 15. Na prática, se nós formos pegar a maior parte de todos os contratos negociados hoje para prestação de serviços, a empresa residente no Brasil, ela se obriga a arcar com todo o ônus tributário, inclusive no imposto de renda retido na fonte, fazendo-se chamado gross-up. No momento que nós fazemos o gross-up, e aí nós vamos ter diversas outras discussões quanto a todos os outros tributos, os outros tributos, nós vamos ter o aumento da base de cálculo do ISS, do PIS/COFINS e da CID. Claro que tudo sujeito à discussão, mas, a princípio, estariam todos reajustados pelo imposto de renda na fonte, fazendo com que nós tenhamos, então, uma carga tributária, ao invés de 26%, uma carga tributária de 48%. Então, olha, o problema é o circular e o problema é o todo que a gente coloca aqui em termos de competitividade. E aí, uma outra questão que é importante é que, se a gente pensar em termos de competitividade, puxa, talvez se a gente pegar dados, inclusive da CNI, históricos, até 2018, a gente teria lá que o total de importação de serviços equivaleu a 4,8%. Enfim, nós não temos uma importação de serviços assim tão alta, né, perante exportações, por exemplo. Mas o que acontece? Grande parte desses serviços importados são utilizados também em produtos que serão exportados, são utilizados no ciclo produtivo das empresas para gerar produtos a serem exportados e expansão mundial das empresas multinacionais brasileiras. Então, quando nós oneramos o serviço, nós oneramos uma cadeia inteira por conta desta carga tributária elevada. E isso não é recuperado. Vamos dizer que este é um resíduo existente e não recuperado, exceto uma dedutibilidade do imposto de renda, que ainda assim pode ser questionado, a depender da documentação e diversas outras questões, nós teríamos todo esse resíduo que ficaria e realmente oneraria aí uma exportação futura. E mesmo se a gente pensar em empresas vindo investir no país, imagina o ônus se eu tiver uma matriz no exterior e tiver vários, e a gente vai ter todas aquelas discussões, né, de cost sharing, de importação de serviços, etc., da própria matriz, ou então até o reembolso de despesa, que é mal interpretado também, nós vamos ter toda essa oneração para uma empresa que investir no Brasil. Então, a gente, de fato, tem uma onerosidade imensa aqui no que tange a questão da tributação sobre o serviço. E aí, por fim, acho que só para colocar um último ponto, mas também para destacar aqui, uma das questões que potencial, né, se o draft está correto, nós teríamos a redução, pelo menos a retenção na fonte iria de 15 para 10, seria algo bom, para não dizer que tudo seria ruim, seria algo bom. Mas eu realmente acho que o grande ponto é que nós hoje estamos num grande debate, não temos segurança nenhuma quanto a qual vai ser o posicionamento final, por exemplo, também, né? Uma vez norma posta, ok, mesmo que nós temos hoje nos nossos tratados, qual vai ser a interpretação do nosso judiciário, que eu acho que tem sido alvo de grandes debates e de grande geração de insegurança, até mesmo por questões de isonomia e outros pontos a serem abordados. Mas quando nós olhamos hoje a posição do próprio STJ, que a princípio seria o último a determinar aí sobre o tema, nós temos uma jurisprudência consolidada dizendo que artigo 7º, porém, face ao artigo 21 ou 22, que era a interpretação anterior da Receita e da PGFN, lá se a gente pegar o ADN-COSIT 1, porém, a última decisão do STJ não é que ela muda ou que ela inova o posicionamento do STJ, eu não vejo desta forma. O que acontece é que agora passou-se a ponderar que deve-se analisar se haveria o enquadramento no 12, se haveria o enquadramento no 14, e somente depois, se tudo isso não for enquadrado, então aí a gente iria para o 7º. Então, basicamente, não é que o STJ mudou de ideia, mas agora estão sendo ponderadas outras questões que não estavam ponderadas anteriormente. E, de fato, talvez agora seja ponderado também a questão da transferência de tecnologia. Mas,
como ficará isso se nós tivermos o artigo 12A? Porque no artigo 12A pouco importa a questão da transferência de tecnologia, a meu ver. Então, é isso, são pequenas contribuições, mas depois a gente fala de outros temas. E, a princípio, eu não identifiquei exatamente, aí o Carmona com certeza tem até mais informações que eu, se na potencial alteração do artigo 23 estaria se alterando o matching credit também para royalties. Eu observei bastante alteração do matching credit para a parte de juros, mas para a parte de royalties eu não cheguei a me atentar se de fato a gente teria uma alteração, o que também pode impactar aqui numa questão de benefícios, mas eu acho que eu volto a falar desse tema numa segunda rodada quanto ao ser positivo ou não, ou até a opinião quanto à questão do matching credit especificamente, né? E aí a gente teria não só para juros, mas talvez que debater um pouquinho aí também sobre royalties, mas a princípio eu não identifiquei essa mudança, mas confesso que eu não me atentei tanto a este ponto. Obrigado, Bruna. Gustavo, você quer responder a Bruna já agora? Sérgio André, eu vi se coçando ali para responder o Gustavo em determinado momento. Se vocês quiserem a palavra, por favor. Do contrário, eu já vou me antecipar aqui. Eu entendo que na proposta do Brasil prevê o do juro só, tá? Do tax sparing. Foi o que eu tinha entendido também. Desculpa, do royalty. Prevê Não, mentira. É o parágrafo 5, né, que está falando dos dividendos, juros e royalties. Então, são todos. Tiraríamos tudo, né? Porque nós temos discutido muito quanto à questão da retirada do matching credit para a parte de juros, para operações financeiras, mas também impactará a questão dos royalties, ainda mais nós tivemos falando uma diferença de 10 para 25, né? Exato, então, porque o parágrafo 5 do 23, ele fazia referência a dividendos, juros e royalties com matching credit de 25. Perfeito. E a proposta é deletar o 5. Justamente. É um ponto que eu e o Carmona, inclusive, participando de outros debates, a gente ficou muito... Sempre a gente está conversando muito sobre juros, mas quando se exclui o artigo, exclui-se tudo. E hoje, estudando este tema, eu pensei, poxa, a gente deixou de, talvez, debater mais a questão de quanto isso impacta também na questão dos royalties. Mas eu acho interessante, não quero roubar muito tempo, mas concordar, Bruna, com a questão, de novo, de política econômica, mais além do que... A gente tem que deixar a política arrecadatória para um pouco de lado, às vezes, e pensar da inserção do Brasil em cadeia de valor quando a gente fala de serviços, né? A gente parar de sair só do exportação de produto, de commodity, só que para a gente criar know-how e poder exportar serviços de qualidade, a gente também precisa ter acesso. Isso demanda importar serviços, e quanto mais caro é a importação de serviço, menos acesso a gente tem à tecnologia, a know-how, né? Um conhecimento que possa aumentar a nossa capacidade de prestar serviço de qualidade, né? Então, eu acho que isso não está limitado ao tratado, que você citou, tem CID, tem PiscoFins, tem SS, enfim. Não quero desviar muito aqui, mas subscrever, né? A gente tem muito desse tipo de discussão na CNI também, e é um ponto de atenção, e que eu diria mais, que há grupos dentro do próprio Ministério da Economia que tem muita preocupação com isso, tá? Na verdade, acho que tem até pontos de vista diferentes ali no governo. Obrigado, Gustavo. Desculpa, Edgar. Eu ia mencionar aqui, complementar ao Carmona, que acho que é um ponto muito importante, porque hoje nós temos uma base, principalmente de exportação, nós estávamos falando ao início do evento, uma base agro-rural, né? Uma grande exportação em que a maior parte dos serviços importados você vai aplicar para exportar produtos, muitas vezes. Mas será que nós não queremos passar a ser produtores de tecnologia, exportadores de tecnologia? E para isso precisamos de serviços também. Então, hoje, de novo, né, aquela história, para que temos tratados e o que eles visam? Eles visam simplesmente limitar qual que vai ser uma alíquota de retenção na fonte, ou eles querem incentivar talvez uma expansão ou não? O tratado tem uma dupla aí função, se não mais que isso, mas acho que é um ponto para a gente ponderar mesmo. Bom, antes de passar a palavra, queria tirar uma dúvida aqui que eu fiquei, não sei se vocês tiveram a oportunidade de analisar o 21 e a proposta do 21, né? E aí também puxando um gancho do que a Bruna falou,
a última decisão do STJ, ela me parece que está em linha até com o próprio artigo 7º, né? Que você tem que primeiro, regra geral 7º, você vai lá no 7.7, atual 7.4, se tiver algum item mais específico, você aplica ele. Mas a gente sabe que o Brasil ele gosta de sempre tributar na fonte. E aí, aparentemente, o Brasil estaria aqui concordando com a tributação exclusiva da residência no artigo 21. Aí tem o 21.2, que é basicamente um PI. E aí depois a proposta do Brasil diz que teria ainda, não obstante os artigos 1º e 2º, o Brasil, como é que é? O income de um residente de um Estado contratante, não discutido nos parágrafos anteriores, originário do outro Estado contratante também poderiam ser tributados nesse Estado contratante. Minha pergunta para vocês é o seguinte, não parece aqui que o Brasil disse, e no final das contas vai continuar tudo como está? O que estaria fora aqui da tributação na fonte pelo Brasil? Porque eu fiquei confuso aqui, porque ao passo que no item 1, 21.1, ele diz que vai ser só na residência, ele diz que os itens não discutidos, né, nos itens anteriores continuam sendo tributados aqui. Não sei se enfim, estou procurando pelo em ovo aqui, ou ovo em pelo, ou vocês têm alguma consideração? Breve aqui, Edgar, com os pontos que eu tinha anotado, e vou começar por esse teu ponto. O que o Brasil fez aí foi seguir o modelo da ONU. É o que eu digo sempre, o Brasil segue o modelo da ONU. A gente tem esse equívoco histórico de dizer que os tratados brasileiros seguem o modelo da OCDE, o que não é uma verdade. A redação tradicional do artigo 21 dos nossos acordos, ela diferia do modelo da ONU. O modelo da ONU é essa redação aqui que nós já temos em alguns acordos. Então, a gente já tem alguns acordos que tem a redação ONU no 21, pura e simples, e a maioria dos nossos acordos tem uma redação mais direta, que vou tributar esse troço todo na fonte mesmo. Então, não vejo grande surpresa nessa redação, não. Eu acho que a Bruna levantou um ponto importante, né, que é assim, para que a gente assina acordo, né? Quando a gente começou a assinar os tratados na década de 60, 70, a gente tinha uma intenção muito clara de assinar acordo, porque os sistemas unilaterais de evitamento da dupla tributação, eles não estavam desenvolvidos como estão hoje, né? Então, efetivamente, você tinha dupla incidência se não tivesse acordo, porque você ia pagar imposto no Brasil, ia chegar na Alemanha, não ia ter como compensar, na Itália não ia ter como compensar. Então, você tinha um levantamento ali do quanto a inexistência do acordo impedia fluxo pelo simples fato de que o cara ia pagar imposto 2 vezes. Conforme os países vão afastando a dupla tributação com os mecanismos unilaterais, essa finalidade do acordo ela vai perdendo muita relevância. Então, é só a gente ver a situação com a Alemanha. Não tem acordo, dupla tributação nunca foi um problema, como não é com a Inglaterra, como não é com os Estados Unidos. Você pode ter problemas da idiosincrasia de cada legislação doméstica, o que o acordo nunca interferiu. Então, a mecânica de compensação, o acordo sempre deixou para a legislação doméstica, nunca foi disciplinada no tratado. Então, isso, como hoje isso não é tanto um problema, você fica com essa questão, mas para que serve esse troço, então? Você fala assim, serve para combater o planejamento. Mas é um planejamento que é o próprio acordo que gera, o que eu venho dizendo, O acordo ele tem regras para desarmar a bomba que ele mesmo planta, porque é um problema circular. Você celebra o acordo gera um X número de oportunidades de planejamento. Aí você vem com um outro número de regras para evitar o planejamento que só existe porque você assinou o acordo. É só a gente comparar a quantidade de controvérsias que a gente tem envolvendo a Áustria, que é a nossa vaca fria, e as controvérsias que a gente tem envolvendo os Estados Unidos. Ou seja, a existência do acordo com uma certa redação gera a discussão de planejamento. Então, aí você vai dizer, não, mas é a transparência. Mas transparência, cara, você hoje com a Convenção Multilateral, o artigo 26, ele é inócuo, inoperante. Então, não, mas então é não discriminação. Quando é que a discriminação é um grande problema? A gente tem esse case da Volvo, que é um negócio que provavelmente a gente vai passar a história e vai ter esse. Não é um grande... Então, realmente, você fica à busca de para que isso serve. Aí a teoria vai te dizer, isso serve porque atrai investimento externo direto. É uma coisa que a gente não conseguiu comprovar ainda e que no Brasil a gente não tem pesquisa empírica que faça essa comprovação. Então, no fundo, você fica, não, mas eu vou fazer porque está na moda fazer, todo mundo tem, se cobra do Brasil, que o Brasil tem uma rede pequena comparado com países europeus e até com o BRICS, mas quando a gente compara na América Latina, não é uma rede pequena.
O Brasil tem mais acordo, pelo menos da última vez que eu vi, do que Chile e México, que são aí, principalmente o Chile, né, que aparece aí como, né, o avançadinho dos... Mas se a gente pegar os 2 membros de OCDE mais Colômbia, que foi o último aí do grupítio, o Brasil tem mais acordo que os 3. Né? Então, assim, a gente tem pouco acordo. Eu até hoje não sei bem porque a gente assina acordo, mas a gente acaba limitando indevidamente a nossa competência de tributação na fonte sem muita contrapartida disso. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pesquisar. Um ponto que eu não entendo é por que insistir com a regra do protocolo ao invés de sair colocando 12A em tudo. Né? Então, a gente já percebe uma diferença. Quando a gente mexeu no tratado com a Suécia, né, que era outro que não tinha equiparação, a gente colocou a regra no protocolo. Para que colocar porcaria de regra no protocolo, cara? Que é um negócio que gera um monte de controvérsia, faz 12A. Que eu concordo com o Bruno. O 12A ele é muito mais claro, né, da perspectiva do que quer quem está negociando do que colocar regra em protocolo. Então, o que você fez com a Suécia foi fazer a Suécia entrar no grupo dos tratados que vão ser litigados. Né? Com a Áustria, se você efetivamente for no caminho do 12A, em princípio, você vai ter uma situação mais consolidada. Então, eu acho que se deveria ir para o caminho do 12A. Eu discuto esse assunto do artigo 7º e serviços desde a minha infância tributária. O meu primeiro artigo em direito tributário foi sobre isso. Eu era trainee na Andersen na época, e fiquei todo bobo que os sócios falaram comigo no corredor que tinham lido o artigo, não sei o quê. Então, eu acompanho esse negócio desde que isso nasceu. Eu acho que, por mais que eu defenda essa posição há muito tempo, eu tenho muito menos convicção do que a Bruna demonstrou, de que esse troço... não, que o serviço técnico tem que ter transferência, isso não está dito em lugar nenhum. Isso é uma tese que a gente vem discutindo. Não existe um conceito de serviço técnico. Isso é verdade. Não existe conceito de serviço técnico. O Alberto Xavier inventou um conceito que ele vendeu para todo mundo, que era o conceito, mas estava na cabeça dele. Ou seja, não tem. A verdade é que... E eu vou dizer, sinceramente, eu acho que esse troço vai virar. Eu não concordo que não dá para dizer que já virou, mas a tendência é virar. Se a gente pegar as decisões do TRF3, elas estão virando. E uma coisa que, para mim, é muito clara, que já era uma tendência que eu vinha apontando no STJ, é deixar isso morrer no TRF. Então, acho que o que o STJ vai fazer em algum momento é aplicar a súmula 7, dizer isso é questão concreta, tem que analisar o contrato, isso não é uma questão de interpretação, vale o que o TRF decidir. E o TRF de São Paulo, que é o líder da discussão, está virando, está aplicando o protocolo puro e simples. Tem decisão com a Espanha, dizendo, não, é o protocolo. O TRF da segunda região, idem. Então, eu acho que os TRFs vão virar esse negócio e que o STJ não vai segurar a bomba e vai simplesmente dizer, olha, isso é questão concreta, vale o que os TRFs decidirem. Por fim, última coisa que eu vou falar, a Áustria propôs uma regra muito estranha, na minha visão, vocês sabem que eu sou um heterodoxo em tributação internacional, dizendo que você vai interpretar o acordo de acordo com os comentários da OCDE, não sei o que, isso está lá no finalzinho. Eu espero que os negociadores brasileiros riam educadamente dessa proposta e ignorem esse negócio aqui, até porque, como eu venho defendendo, e coerente com o que eu venho defendendo, a gente não segue o modelo da OCDE, a gente segue o modelo da ONU, tem por que interpretar o acordo de acordo com esses parâmetros da OCDE. E eu concordo muito com o que disseram Bruna e Carmona, de que, no fundo, isso aqui é mais uma questão de política econômica. O Carmona, das pessoas que há muito tempo que eu não ouço alguém dizer que no Ministério da Economia existe alguma política para qualquer coisa que seja. Viu Carmona? Não, porque o Ministério da Economia tem. Eu falei, pô, existe, porque aquilo me parece terra arrasada. Mas, se existe e tal, legal. Mas, realmente, tudo isso que a gente está discutindo aqui como a tributação internacional da maneira geral. Não é fiscal, eu digo isso quase toda a palestra. Não é uma questão técnico-fiscal, é uma questão de política internacional, é uma questão de política econômica. E o fiscal vai refletir essas decisões de política econômica. E, aparentemente, no vácuo, a Receita Federal vem fazendo política econômica. E até hoje ninguém foi lá e disse, não faça por isso e tal. Estão com o mandato ali, me parece que isso desde a década de 60, embora naquele período original
fosse mais clara uma interconexão, né, de pensamento com política econômica. Então, é isso. De novo, agradeço muito a oportunidade de falar, e vocês sabem que eu gosto. Prazer estar aqui com vocês hoje, né, e devolvo a palavra para Edgar. Sérgio, obrigado. A gente já está aqui chegando no final do nosso tempo, então eu vou passar a palavra direto para o Gustavo. Gustavo, você quer fazer algum comentário final? Não, eu só acho que, de novo, aí, ótimas provocações do Sérgio. Acho que realmente tem essa questão, né, Sérgio, da necessidade, qual que é o efeito prático, né? A gente precisa mesmo de estudos empíricos. E hoje eu acho que é mais fácil fazer. Eu tentei fazer um muito high level aí, 15 anos atrás. As bases de dados não eram tão boas quanto hoje, essa é uma verdade. O censo e os dados, por exemplo, do Banco Central melhoraram muito, né? Mas, assim, a gente precisa realmente fazer um estudo econômico mais profundo do impacto, não só no investimento estrangeiro direto, mas nos fluxos de pagamento e tudo mais. Eu acredito que quando a gente pega, que existem, sim, exemplos em que um acordo faz uma diferença. E eu acho que a gente vai notar isso quando, de fato, os acordos limitam alguma coisa à legislação doméstica. Então, um exemplo do Chile. Por que o Chile também não é tão interessante? No fim, ele tributa o dividendo do jeito dele, porque ele tem aquela regra lá e nenhum acordo vai limitar aquilo. E quantas pessoas, de fato, querem se sentar na mesa com o Chile para negociar um acordo, se não vão ganhar um benefício ali com relação ao dividendo. Então, tem um pouco disso. E o Brasil não conseguiu aumentar muito a sua rede também por conta disso. Porque se no fim do dia a pessoa vai sentar com o Brasil e não vai levar muito nada, porque ela vai abrir mão. No fim do dia, a negociação de um acordo é uma troca, né? E um grande exemplo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma retenção de 30%, cara. 30% é coisa para caramba. Por mais que a alíquota deles tenha reduzido a 21%, pode subir a 28%, 30% é muito. Então, quando você tem, de fato, um acordo para evitar a dupla tributação com os Estados Unidos que reduz o dividendo, a retenção sobre dividendo a 5% ou a 0%, isso tem, de fato, impacto. Então, grupos brasileiros sofrem ao investir nos Estados Unidos. Sofrem, porque não tira lucro. Você não consegue trazer. Mas daí vai estruturar. A gente sabe que não é fácil estruturar para reduzir uma retenção dos Estados Unidos. Você tem LOB bem estruturado, né? Não é assim. Então, um acordo, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos faria toda a diferença, mas não do jeito que a gente vai hoje. Então, de novo, é a questão, de fato, de discutir política. Qual é o nosso interesse? É de expansão ou não é de expansão? A gente só quer explorar o nosso mercado? Beleza. Então, nós vamos seguir explorando só o Brasil. Agora, queremos expandir e explorar o mercado lá de fora? A gente tem que repensar essa política fiscal de longo prazo e de forma mais ampla, né? E se vai ou não vai virar a discussão dos serviços, de fato, eu gostei do que a Bruna falou. Eu acho que não é uma questão de já estar virando, mas a gente também não pode passar uma regra geral, né? O Edgar, que fez lá a Leiden comigo, sabe que o Case vai falar, cara, toda vez que eu vou aplicar um tratado, vocês já devem ter ouvido, mesmo sem ter feito curso com ele, ele ainda pega e vai ler o texto do acordo, porque todo acordo é diferente. Então, eu não posso dizer que é o artigo 7 para tudo. Não, se aquele acordo tem um protocolo, um artigo 12A, algo que prevê um tratamento diferente, eu tenho que ler. E eu acho, estou com a Bruna, eu acho que a decisão começa já a vir falando, olhe, não passa uma regra geral, olha a situação específica. E daqui a um tempo nós vamos ter muitas situações. Eu vou ter situação original, que não, né, a França está lá com o seu que não tem artigo 21, não tem protocolo, você tem o outro que tem no protocolo, você tem o outro que tem o 12A, daqui a pouco vem um 12A com uma redação diferente, a gente vai ter que parar e olhar cada acordo e aplicar. E essa também é uma das belezas do direito tributário convencional, né? É a gente parar e olhar cada texto e interpretá-lo aí da forma mais correta possível, né? Obrigado, Gustavo. Bruna, você quer fazer alguns comentários? Quero fazer só um comentário. Eu acho que o Sérgio e o Gustavo já colocaram bastante pontos. Uma questão que eu acho interessante quando a gente discute a parte ali de eliminar, né, os benefícios do artigo 23, vamos dizer benefícios, eliminar, por exemplo, a cláusula de matching credit,
até pegando essa decisão do STJ última, que é um pouco confusa, em que ele começa a falar sobre importação de serviço e depois ele entra numa questão de hibridismo e que não podemos ter evasão fiscal e etc. Mas é um ponto que eu sempre me pergunto, independentemente da opinião de achar que, de fato, se incentiva mesmo, por exemplo, né, se eu tenho uma operação que o Brasil quer incentivar uma exportação de um produto, e para isso ele capta recurso e não tributa na fonte, e o Estado manter esse matching credit, por exemplo, sobre os juros, propicia que esta isenção continue full do começo ao fim, nós temos um ponto aqui que é muito ponderável, que é a questão do quanto que nós estamos com uma certa evasão fiscal ou não. Por que isso tem que ser analisado? Porque, de fato, o que o STJ ali colocou como um hibridismo, etc., mas nós temos que ponderar que, no caso, pegando, por exemplo, o caso de serviço que nós estamos falando, ou royalties, então reduzir lá a alíquota para 10%. E eu tenho hoje uma previsão de que eu tenho um crédito presumido de 25%. Isso significa que a tributação final sobre aquele serviço foi de 10%. Então, eu não vou tributar o restante, então eu tenho uma alíquota baixa, tenho uma alíquota de 10%. Não significa, e aí acho que é um ponto a colocar, que é uma evasão de fato, né? Que aí o STJ coloca um pouco essa questão de ser evasão. Não é evasão, porque uma tributação tem, mas é uma tributação menor do que a tributação efetivamente aplicada ali de 25% no país de residência do prestador de serviço, por exemplo. Bruna, desculpa interromper, desculpa a minha falta de educação, mas lembrando claro, que 10% sobre o bruto não é baixo. Sim. Porque nós estamos falando sobre bruto, hein? Nós não estamos falando sobre o líquido. Então... Não, e estamos olhando 10 versus alíquota nominal, né? Também. Nominal, exato. Desculpa, tá? Mas, não, imagina, eu acho que o ponto é exatamente esse, assim, mas acho que um ponto interessante, que eu não sei quanto que isso vai ter repercussão ou não nas decisões que vierem posteriormente em STJ, ou até o que vier aí de OCDE e BEPS, etc., que é a questão de quanto que nós vamos estar confundindo potenciais benefícios, como as cláusulas de matching credit, que nós temos hoje em alguns tratados, mas nós temos em vários a questão do matching credit para juros, por exemplo, para royalties, e que incentivam de fato, sim. Não posso dizer que não incentivam, porque incentivam hoje, sim, a realização de operações com esse país, especificamente porque, veja, se a gente tem uma tributação na fonte sobre determinado serviço e eu tenho que falar para o prestador de serviço no exterior, olha, eu vou ter que reter na fonte essa prestação, mas se você concordar que eu retenha e eu não faço reajuste, você pode compensar estes 10% e ter um crédito adicional de 15%, a princípio. Isso é algo que negocialmente conta. Isto é algo, sim, que nos poucos contratos, pelo menos da minha experiência, que eu pude negociar isso com algum fornecedor que aceitou, foi porque tinha a cláusula de matching credit. Então, acho que esse é um ponto que, na prática, não estou dizendo que talvez o impacto seja tão grande assim, mas na prática, a gente acaba vendo isso como um incentivo. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se eu tenho financiamentos a exportações, e se eu quero incentivar a exportação, e potencialmente se eu quero manter essa exportação incentivada até o fim, e não incentivada, que eu falo, é incentivar os juros da operação financeira que, de fato, incentivam a exportação pelo exportador brasileiro, né? Não a exportação em si, porque, no final, o país lá de residência que receber, né, o país que emprestou o recurso financeiro e receber exportação, quando vender o produto, vai tributar o lucro do produto, não é isso? Nós estamos falando aqui de retenção na fonte da operação financeira e o matching credit sobre isso. Mas eu acho que um ponto a ponderar é o quanto que essas cláusulas, de fato, hoje, elas se incentivam realmente as operações internacionais, o comércio exterior, etc., do Brasil, e aí nós vamos entrar na questão de política de novo. O que o Brasil quer? O Brasil quer incentivar isso, o Brasil quer incentivar que, né, eu tenha exportações, em que eu pegue recursos no exterior para poder incentivar exportações, e esse financiamento seja, então, incentivado, já que o outro país também me concede esta possibilidade. Então, isso é algo que a gente tem que pensar. Mas também correlacionar até com um pouco confuso, a meu ver, do como o STJ trouxe ali na decisão dele, mas quanto que isso vai começar a ser ponderado como talvez eu estar erodindo parcialmente a base de tributação do outro país e não está tendo tributação nenhuma sobre esse diferencial. Claro, como o Carmona bem colocou aqui, eu estou fazendo um exemplo simples, de 10 para 25, né? No final, ele vai apurar suas despesas, custos e etc., mas, de fato, eu tenho uma diferença. Ao invés de eu tributar naquele valor maior, é um valor menor. Mas a finalidade, o fim da cláusula de matching credit, pelo menos ao meu ver, e o que a gente está discutindo aqui é
política fiscal, tanto que não é uma cláusula normal que eu vou ter entre Itália e França, talvez, né? O que eu estou tendo aqui entre Áustria e Brasil, que são duas nações em condições de desenvolvimento diferentes ainda hoje. Então, eu acho que é só para colocar esse último ponto que também afeta, sim, competitividade, mas que é importante de ponderar. Quanto que isso vai começar a ser cada vez mais questionado, até à luz dessa questão entre o que é ou não tributado em cada país, né? Eu acho que vem também bem no contexto aí do BEPS também, para a gente ponderar, né? Lembrando que na questão, por exemplo, de instrumentos híbridos, a gente tem uma retenção na fonte, e isso muitas vezes não é ponderado ali, né? Como se, não importa, eu não tributo, eu tributo juros sobre capital próprio e lá ele não tributa, porque entende como é dividendo. Mas, escuta, eu tributei na fonte, mas isso não é o ponto e está sendo desconsiderado de certa forma. Então, assim, é só para colocar mais esse ponto aí de discussão, que eu acho que cada vez mais vai ser alvo aí na proposta de renegociação dos nossos tratados. Com certeza, Bruna. Obrigado. Bom, considerando que nós não tivemos perguntas e já estamos aqui chegando no horário combinado para terminar, eu vou reiterar os agradecimentos ao Sérgio André, à Bruna, ao Gustavo, e também a todos que ficaram aqui conosco, e contar que o link, né, com o vídeo, né, o webinar inteiro estará lá no nosso grupo no YouTube, e todos aqui estamos à disposição para eventuais comentários, continuar debatendo o tema aí nas nossas redes sociais. O Sérgio André vai fazer o Instagram dele depois daqui hoje, parar de fazer o fake dele para ficar vendo os outros na praia. Mas é isso. Então, olha, foi um prazer muito grande. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu voltar a fazer esse webinar. Tomara que a gente volte com força a discutir tributação internacional, assim como a gente começou lá atrás no GET, ou JET, como os antiquados preferem falar, né, Sérgio André? E Daniel Cordeiro, que deve estar me assistindo também. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, boa noite e tchau, tchau. Obrigado, tchau, boa noite. Obrigada, tchau, tchau.